Aleluia, oh glórias, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus esteja abençoando você, oh glórias. 1 Samuel capítulo 19, versículo 11. 1 Samuel 19, 11. Amém. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite, pela manhã você estará morto. Então ela ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, porque tu és um Deus vivo, tu és um Deus que tem um plano na vida dos teus filhos, Pai, tu és um Deus que através da tua palavra, Senhor, quer-nos hoje, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, a realização do teu Santo Espírito. Vem, Senhor Deus, direcionando-nos, precisamos de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda pessoa que tem um grande chamado tem também um grande inimigo. O apóstolo Pedro fala que o inimigo anda ao derredor como um leão. E quando você tem um grande chamado, o inimigo vai tentar matá-lo. E nós vemos aqui como Deus, através da providência, ele consegue salvar os seus escolhidos. Eu gostaria hoje de citar alguns que foram salvos por uma maneira toda especial, fugindo pela janela. Fugir pela janela não é uma maneira digna de deixar um campo de batalha. Fugir pela janela não é uma coisa que você faz, da qual você se orgulha. Existem momentos na nossa vida em que o amor de Deus, o zelo de Deus. E a Bíblia relata aqui que Saul ele estava furioso atrás de Davi, querendo matá-lo. Quantas vezes ele estava perto de matar Davi, mas Deus sempre conseguiu o escape. E nesse caso aqui, não só o amor de Deus, mas o amor da esposa o ajudou a salvar a sua vida. Nós estamos aqui em 1 Samuel 19. Isso aqui é o início da vida de Davi. Isso aqui é o início, praticamente, da sua vida com Deus. Isso aqui é o início em relação ao reinado. Isso aqui é o início da vida dele. Se aqui ele fosse morto, todo esse chamado, tudo aquilo que Deus tinha preparado para Israel. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, quando começamos a seguir a Deus, o inimigo vai se levantar. E em geral se levanta já bem cedo. Cedo no nosso ministério, cedo na nossa vida. E ele não poupa ninguém. Quando você se torna perigoso para o inferno, você precisa da armadura espiritual. Porque o inimigo anda furioso. Em Atos capítulo 9, temos uma outra história parecida. Atos capítulo 9 é o capítulo em que Paulo se converte. E nós lemos no versículo 23, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Versículo 24, dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Paulo, um grande chamado, o primeiro capítulo que cita Paulo em questão da sua conversão é capítulo 9 de Atos. E já no capítulo 9 de Atos, quando Paulo começa o seu ministério, quando ele inicia, quando praticamente nem começou ainda, mas já era um perigo para o inimigo. O inimigo tenta mandar os seus enviados para matá-lo. Mas o amor de Deus faz com que alguns servos de Deus conseguem salvá-lo. Consegue tirá-lo da garra do inferno. Nós, seres humanos, que somos aqui palpáveis em questão de sermos suscetíveis a erros, nós precisamos sempre de uma maneira superfúgia para conseguirmos escapar. Nós que ainda somos pessoas, que ainda somos presas aos instintos humanos, que não andamos na plenitude, nós precisamos permitir Deus trazer uma fuga para nós. E eu fico maravilhado quando eu vejo aquilo que Deus faz. Deus protegeu a vida de Paulo no início do seu ministério. Se aqui Paulo tivesse sido morto, a Europa não teria sido evangelizada. Nós não teríamos as cartas de Paulo. Nós não teríamos todo o evangelho em relação à graça, à misericórdia, ao chamado. Não teríamos a fé, toda essa promulgação que Paulo dá numa sabedoria. E o amor de Deus fez com que ele fosse poupado. Temos mais alguns que fugiram através da janela. Josué capítulo 2. No versículo 15, temos os espias. Interessante, 40 anos atrás já havia espias que haviam entrado e espionado a terra. E agora, novamente, Josué envia 2 espias
E quando eles entram na cidade, a cidade fica apavorada. Mandam procurá-los e eles se escondem na casa de uma mulher não muito bem famosa chamada Raabe. E no versículo 15, então Raabe o ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Interessante aqui, de repente, esses dois foram perigosos para o inimigo. Quando os 12 espias vieram a espionar, voltaram com grandes cachos de uva, todos glamourosos, Jericó não tinha medo deles. Porque a maioria deles não tinha uma aliança com Deus. Mas esses tinham uma aliança com Deus. Irmão, quando você tem uma aliança com Deus, o inimigo é furioso contra a tua vida. Mas Deus está contigo. Eu acho interessante quando você vê a vida de Jesus, Jesus não precisa fugir pela janela. Em Lucas capítulo 4 temos uma situação similar com Jesus. A primeira aparição pública de Jesus, ele em Lucas capítulo 4, ele entra na sinagoga de Nazaré, lhe é dado o livro do profeta Isaías e ele lê a parte de Isaías capítulo 61 e quando ele entrega o livro, ele diz que isso hoje se realizou perante os seus olhos. E eles ficam furiosos. E no versículo 28 de Lucas 4, quando viram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída, pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por meio da multidão e seguiu o seu caminho. Jesus não precisa de janela. Nós precisamos. Jesus, na plenitude do Espírito Santo, ele sabia, haverá o tempo em que eu serei morto, mas esse tempo ainda não chegou. Esse ainda é o tempo em que eu preciso pregar a palavra do Pai, para pregar o amor de Deus. Eles tentaram matá-lo, mas ele simplesmente passou por meio da multidão, porque ele como Senhor dos Senhores, ele como Rei dos Reis, ele mesmo no corpo, mas ele tinha uma intimidade com o Pai que ele não necessitava de um superfúgio pela janela, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor também na sua vida. E muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que deixar o Espírito Santo agir para que nós possamos achar uma saída quando o inimigo tramar contra as nossas vidas. Nós estamos entrando num tempo hoje, no mundo, em que nós precisamos da plenitude do Espírito Santo para poder fugir de todos os ardis de Satanás. E Deus, ele nos capacita, mas Deus não quer que nós percamos o nosso chamado. Mas eu tenho visto muitos servos de Deus que por medo não mais estão no ministério, não mais evangelizam, não mais falam do amor de Deus, porque o mundo está se tornando desagradável para os servos de verdade. O mundo está entrando num tempo em que nós vamos precisar de muita unção de Deus, precisar do poder do Espírito Santo, para nós podermos proclamar o Evangelho, sabendo que Deus é conosco, sabendo que Deus proverá solução, Deus proverá um refúgio. Enquanto não chegar a nossa hora, Deus vai cuidar de nós. Mas precisamos saber que temos um inimigo. E quando nós entramos no Evangelho, quando entramos no serviço, quando entramos no ministério, quando começamos a levar a sério o envio de Jesus para sermos ministros do Evangelho, para pregarmos a palavra, para sermos discípulos de Cristo, vai haver oposição. E essa oposição é ferrenha. Mas nós somos vitoriosos, nós andamos com Deus. Deus tem um plano nas nossas vidas e nós não precisamos ter medo, porque Deus é conosco. E essa é a minha oração para você. Saiba que Deus, ele tem um plano. E vai haver situações na sua vida, que situações embaraçosas. Situações embaraçosas em que os servos de Deus tiveram que fugir pela janela, porque senão seriam mortos. Porque senão o ministério deles estaria morto, senão o chamado deles estaria morto, senão a parte que eles tinham reservado não teria sido executado. Pessoas como Davi, pessoas como Paulo, pessoas chaves na igreja de Jesus, mas o inimigo não poupa ninguém. Mas Deus é conosco, irmão. Não tenha medo. Não se cale por medo do inimigo. Deus é contigo. Deus vai prover refúgio. Deus vai prover salvação. O Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele cuida de nós. Ele enviou seu anjo. Seu Santo Espírito está em nós. Não permita que o medo aflija você. Deus,
Ele proverá livramento. Junto com a aprovação, Ele proverá livramento, porque Deus é contigo, irmão. Eu gostaria de incentivá-lo a continuar esse fogo do Evangelho, essa labareda do Espírito Santo. Não se acomode. Mesmo que o mundo esteja atravessando uma fase toda cheia de distúrbios, Deus é conosco. Deus nos chamou, Ele nos capacitou, e com Ele, oh glórias, somos mais do que vencedores. Amém. Oh glória, oh querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu tão grande amor. Senhor, que nos tens dado o teu Santo Espírito, que nós não estamos mais sozinhos, e tu és aquele que nos guia, que nos dirige, que nos capacita. E, Senhor, tu és aquele que está presente nas nossas vidas. Senhor Deus, nós precisamos tanto, Senhor, da tua presença, essa sensibilidade daquilo que tu queres que a gente faça, para que nós possamos estar no centro da tua vontade. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Até agora, Senhor, até aqui o Senhor nos tem guardado, guiado, protegido, abençoado. Senhor, hoje, Senhor, nós temos o privilégio de ser teus filhos. Muito obrigado pela salvação, mas nos capacita, nos dá discernimento e sabedoria, para que realmente nós possamos ser vitoriosos, sabendo, Senhor, que nós temos um inimigo, mas Jesus é muito maior. Jesus já venceu. Na cruz do Calvário, Ele já venceu, o inimigo está derrotado. E se tu nos dás essa vitória em Jesus, e que nós possamos tomar posse, conhecendo, Senhor, a tua palavra, conhecendo as tuas promessas, que tu venhas cuidar, vigiar, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos estar, Senhor Deus, realmente no centro da tua vontade, sendo, Senhor Deus, capacitados a enfrentar cada situação e ser uma luz que brilha, Senhor Deus, o teu evangelho, Senhor, que realmente nós possamos ser portadores, Senhor, das tuas boas novas, que nós possamos ter o caráter de Cristo, que seja visível que somos teus filhos. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, essa autoridade. Oh, Senhor Deus, precisamos tanto, Senhor, de ti. Mas tu és também aquele que nos protege, que nos guia. Que nós possamos estar, Senhor, nesta obediência a ti. Conhecendo, Senhor Deus, os teus planos também nas nossas vidas. Conhecendo, Senhor, os nossos limites. E, Senhor, vem tu cuidando, protegendo, guiando cada um. Espírito Santo, dirige as nossas vidas. Senhor, nós precisamos e necessitamos de ti. Vem tu, Senhor Deus, nos realmente abençoando e protegendo e também dirigindo este dia, Senhor, as nossas vidas, nossos afazeres. Colocamos tudo nas tuas mãos, pedindo a tua proteção, a tua bênção para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.